Fala galera, então bora lá para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um negócio muito legal que é assim, será que dá pra gente facilitar o nosso dia a dia utilizando tecnologia? Então bora lá para começar esse vídeo. Galera, assim, já tem um tempo que eu trabalho com edição de conteúdo, produção de vídeo e tudo mais. E assim, para falar a verdade, não é uma tarefa tão fácil você editar vídeo. Você despende um tempo daquilo, você precisa estar pensando, né, em como fazer aquela ferramenta. E recentemente eu pensei em uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha ideia é a gente utilizar uma AI para nos ajudar a fazer a edição. Só que a gente vai usar boa parte do nosso computador para fazer o processamento e usar IA só em algumas partes específicas, por exemplo, colocar uma legenda ou nos ajudar a remover a parte que a gente chama, né, de áudio vazio, né? Por exemplo, às vezes você grava o conteúdo corrido, eu normalmente gravo o conteúdo corrido tipo 20, 30 minutos e aí depois eu utilizo a ferramenta do Premiere para fazer o corte. E a ferramenta do Premiere normalmente ele já tem uma IAzinha ali que já faz o processamento para mim, só que eu preciso fazer o corte, depois ir lá e tudo mais, tirar algumas cenas. E eu gostaria da gente fazer isso de forma programática utilizando AI e uma ferramenta muito conhecida para quem mexe com edição através de linha de comando, que é o FFmpeg. Então a gente vai utilizar o FFmpeg e vamos utilizar uma AI para nos ajudar a fazer esse processo. E uma das coisas mais legais sobre isso é que eu estou disponibilizando o GitHub para vocês. Então a ideia é a gente evoluir isso juntos. Então se vocês começarem a utilizar essa ferramenta, contribuir ou abrir os quests lá, para a gente evoluir isso, para a gente ter um modelo de AI que roda na sua máquina para ajudar você na edição. Então a única coisa que, por exemplo, a gente vai fazer nesse projeto, eu vou estar utilizando o Gemini 3 Pro ou Gemini Flash para a gente fazer ali a utilização de algumas coisas de AI. Mas você, por exemplo, poderia utilizar o Ollama, né, que é uma das ferramentas que a gente já trouxe aqui no canal, que você consegue rodar diretamente na sua máquina. Como eu estava com tokens no Gemini, eu fiz para rodar no Gemini, mas a gente está utilizando o Google ADK, então é facinho você trocar o modelo. Então se você quiser utilizar o GPT, o Cloud ou qualquer outra, é só mudar a configuração ali, mas o resto das coisas vão estar funcionando. Então bora lá parar um pouquinho de só falar disso e mostrar um pouco das soluções para vocês em funcionamento. Fala galera, então estamos aqui no computador, então bora lá para a gente falar sobre esse projeto. O nome desse projeto se chama Auto Edit Vídeo. Então qual que é a ideia? É da gente fazer uma auto-edição de vídeo e aí a gente vai fazer isso aqui ao vivo. Vou mostrar para vocês como está funcionando o projeto hoje e a ideia é isso aqui vai ser uma série nova no canal. Então trazendo esse spoiler para vocês. Outra coisa, para você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev. Então aqui é um canal que a gente fala de tudo relacionado à tecnologia, mas a raiz desse projeto veio do mundo dos códigos, porque eu sou engenheiro de software, então eu sempre crio soluções através do código, mas agora a gente está expandindo para outras coisas. Então tem até uma impressorinha 3D ali, que a gente já trouxe conteúdo sobre ela, mas hoje a gente vai falar de código e especificamente de uma das soluções que eu já trouxe aqui no canal, que é uma solução chamada ADK, Agent Development Kit, que é a ferramenta do Google para você criar agentes. Então a gente já fez uma aula dessa configuração aqui para vocês, só que tem um ponto muito legal disso tudo, que é o seguinte: a gente vai utilizar dessa ferramenta para criarmos um auto-editor de vídeo. Aí você está pensando assim, mas que raios o Gabu vai usar para fazer isso? Então, bora lá, que é isso que eu vou mostrar para vocês, como que a gente pode desenvolver essa solução. Então, primeiro, vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se está tudo certo. Beleza, estamos aqui com a minha tela. Vou deixar o link aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir o meu GitHub aqui e vou mostrar para vocês que o projeto está público, tá? Auto Edit Vídeo. Então, o projeto está aqui. Por favor, deixei uma estrelinha. Deixei tudo documentado para você conseguir rodar o projeto do jeito que ele está aqui hoje. O projeto, ele pede, pelo menos da forma que eu configurei aqui, a gente está utilizando o Gemini, que a gente é do time Google. Então, a gente utiliza aqui o Gemini e dá para usar perfeitamente o que a gente precisa. Aí aqui tem alguns modos de configurações para você usar o projeto, de modo CLI, que ele abre só os comandos no terminal, ou se você quiser, você pode utilizar no modo Agent também. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Que a gente usa o modo Agent utilizando o Google ADK. Então, você pode utilizar das duas formas. Então, vamos lá. Então, galera, eu recomendo vocês virem aqui, baixar o projeto. Vou deixar o link no primeiro comentário, o link na descrição. Vocês conseguem fazer o download aí. A ideia aqui, é igual eu falei, é a gente construir isso juntos. Então, eu espero que você que esteja utilizando, baixe esse projeto para a gente utilizar juntos, tá? E a gente ir evoluindo.
Então, beleza. Eu já tenho o projeto instalado aqui na minha máquina. Aqui tem algumas configurações que você precisa instalar, principalmente o Python e tudo mais. Você vai precisar de instalar. Vai ter que rodar esses comandos aqui para rodar o ambiente virtual e rodar esse install requirements, que ele vai instalar todas as propriedades que você precisa. O que a gente usa aqui, basicamente? A gente vai utilizar o Python e vamos utilizar o FFmpeg. O que é o FFmpeg? Vou dar algumas introduções aqui antes da gente começar. FFmpeg. É uma ferramenta que, assim, galera, você consegue fazer edição, né, de áudio, de vídeo, gravar, tudo você consegue fazer com essa ferramenta. Então, ela tem possibilidades infinitas para a gente trabalhar. Então, a ideia é a gente utilizar o FFmpeg aí como a nossa referência para fazer as coisas do vídeo. Então, aqui, ó, a gente tem algumas coisinhas. A gente tem aqui todos os agentes que foram configurados até agora, né? Então, a gente tem um agente especialista em remover silêncio, um agente especialista em transcrever e legendar. A gente faz a legenda aqui do vídeo, tá? Especialista em validar conteúdo e remover erros de gravação. E a gente tem o gerente de equipe aqui, que é o Root Agent, que ele é responsável por entender o que você está pedindo, o que a gente precisa fazer. Então, se você tiver tudo instalado, você vai dar um search aqui, /venv activate para ativar o ambiente virtual do Python, e a gente dá um adk run agent, que é o agente que a gente está rodando aqui, que ele chama agent. A gente vai rodar e aí nesse momento eu consigo interagir com esse agente. Por exemplo, edite o vídeo, remova o silêncio do vídeo que tenho na raiz do projeto. Vamos ver se assim ele vai encontrar. Beleza. Aí eu copiei o projeto para cá, ó. Vou clicar aqui, copy relative path, deixa eu fechar aqui, ele está aqui. Beleza, passei para ele. Então, o que eu pedi a ele? Para ele remover para a gente utilizando o corte inteligente. Então, no caso, toda parte que ficou sem fala, ele vai fazer a remoção para a gente e gerar um vídeo final sobre isso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Qual é o vídeo que a gente está fazendo isso? É o vídeo de hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Fala, galera, então... Eita, chutei a porta. Então, perceba que esse vídeo, ele tem algumas coisas erradas, né? Então, a gente vai precisar de editar ele para ficar certinho. Então, eu tô deixando o modelo de IA rodando aqui. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Porque esse vídeo, ele tem mais ou menos uns 3 minutos. Então, a gente já volta assim que tiver finalizado esse processo. Aqui, algumas coisas importantes. A gente está utilizando um MacBook Pro M3 com 16 GB 512. Então a gente tem um processamento legal aqui de GPU e CPU para fazer o processamento aqui do FFmpeg. Mas se você tiver com a máquina um pouco mais lenta, pode ser que você sofra para fazer esse processo. Então pode ser que demore ainda mais. E óbvio, quanto maior o vídeo, mais vai demorar esse processo. Porque o que ele vai fazer? Aqui a gente criou uma função, enquanto ele está rodando aqui, deixa eu explicar como é que funciona. O nosso agente, ele usa algumas funções em Python. Uma das funções é o remove silence. A gente fez um script aqui que roda o FFmpeg, ele analisa ali as palavras e faz a remoção pra gente. E tem esse aqui também, que ele usa esse AD correction aqui, só que ele usa IA para ajudar a fazer a remoção. Então, assim, a ideia é a gente ir evoluindo essa ferramenta para colocar novas possibilidades. Esse aqui é o primeiro MVP, o primeiro resultado, mas eu já queria compartilhar para vocês, porque aí a gente abre o projeto Open Source, todo mundo contribui, e aí a gente talvez consiga chegar em um projeto legal que, tipo, para você que produz conteúdo como eu, às vezes você tem você tá começando e às vezes é muito chato você fazer certas coisas, você joga aqui para esse modelo que a gente vai evoluindo, tá? Essa é a versão nem alfa, né? Tipo assim, a gente só testou e viu que deu certo, tipo assim, a gente validou a ideia e agora para frente, depois das próximas séries aqui do canal, a gente vai fazer novas evoluções, tá? Esses dias eu tava testando algumas coisas, fazendo mais alguns testes, mas eu não trouxe ainda porque não ficou legal. A versão que tá aqui, ela funciona, ela consegue fazer a remoção, ela consegue colocar a legenda, consegue fazer algumas correçõezinhas ali pra gente, então fica legal. E aí é só a questão da gente aprimorar, porque, por exemplo, tem várias coisas que dá para fazer. A gente pode mudar o formato do vídeo, porque às vezes a câmera que eu tô usando aqui é uma DJI Osmo Pocket 3 e muitas das vezes eu gravo na proporção de 1:1, então eu preciso reenquadrar, então a gente tem que fazer algumas coisinhas assim para ajustar. Hoje eu uso o Premiere para editar, então é muito fácil, eu consigo já usar várias coisinhas ali, só que eu queria ter uma pipeline, vamos supor. Eu gravo vários vídeos, crio uma pastinha, jogo lá, abro um README explicando para ele o que é aquele vídeo, o que eu quero fazer e tudo mais, e deixo ela processando. Então eu deixo o meu PC aqui, ou coloco um Mac Mini, crio um servidorzinho em casa,
saio de casa, tô viajando, mando pra cá, só upo, ele vai editando, sobe pra mim nas redes sociais de forma privada, ou por exemplo, ele sobe no YouTube, né, e me manda o link, é privado, que aí eu acesso, vejo o resultado, ó, ficou legal, beleza. Então eu aprovo, ele já agenda, aí eu falo a data que eu quero postar e ele já agenda, dá pra fazer várias coisas utilizando isso aqui. O agendamento, essas coisas é o mais simples, porque a gente só precisa ter a API key ali, né, do Instagram e do YouTube. Como a gente tá usando aqui o ADK, então é mais fácil ainda ter a API key ali do YouTube para ele subir, e aí já tem, né, vários processos de MCP também, que é o Model Context Protocol, que é hoje uma forma da IA se comunicar com ferramentas, ou a gente pode fazer igual a gente fez aqui, ó, que a gente deu as nossas IAs para comunicar com tools. O que é tools? Ferramentas. Então eu dei para ela uma ferramenta aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, tools. Eu tenho várias ferramentas, tá? Várias ferramentas. Listar os vídeos, ferramentas de remover o silêncio, adicionar subtítulos, analisar os takes. Então tudo isso a gente consegue fazer aqui. Pode ser que esteja dando uma travada, eu vou esperar. Se meu áudio ficou cortado, galera, porque o PC tá renderizando aqui, tá usando bastante processamento. Beleza, galera. Finalizou aqui o processo. Vamos abrir esse vídeo aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Vamos abrir o vídeo cortado. Beleza. Ó, então, deixa eu diminuir aqui pra gente a minha tela. Acho que vai ficar mais fácil da gente ver. Vou colocar os dois vídeos aqui. Esse aqui é o vídeo original, esse aqui é o vídeo cortado. Algumas coisas que a gente pode ver, tá? Tamanho, ó, tamanho de tempo mesmo dos vídeos, né? Deixa eu colocar esse vídeo aqui, fica mais fácil pra gente identificar. Ó, aqui, ó, a gente tava no 10:35 até 10:39, e aqui foi do 10:35 até 10:38. Esse aqui, ó, tá vendo que ele teve uma falha, que ele já começa, ó. Fala, galera, então... Eita, chutei a porta. Fala, galera, então bora lá pra mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um negócio muito legal, que é assim, será que dá pra gente facilitar o nosso dia a dia utilizando tecnologia? Então bora lá para começar esse vídeo. Galera, assim, já tem um tempo que eu trabalho com edição de conteúdo, produção de vídeo e tudo mais. E assim, para falar a verdade, não é uma tarefa tão fácil você editar vídeo. Você despende um tempo daquilo, você... Galera, se você olhar de cima, a cena tava grandona. Fui, voltei e tal. Aí eu fui sentar. Quer ver, ó? Olha nessa parte aqui, ó. Esse vídeo que eu terminei de falar, mexi na câmera, fui sentar. Esse aqui, ó, precisa estar já pensando, fez os cortes, né, em exatamente como fazer aquela ferramenta. E recentemente eu pensei em que a gente vai ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha ideia é a gente utilizar uma AI para nos ajudar a fazer a edição. Só que a gente vai usar boa parte do nosso computador para fazer o processamento e usar a IA só em algumas... A gente só utilizou o mais simples da ferramenta e ela já conseguiu fazer esse processo pra gente. Agora vamos pedir ela para colocar a legenda. Agora coloque a legenda, deixa eu mostrar aqui minha tela aqui, ó. Agora coloque a legenda no vídeo cortado, fazendo favor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma outra ferramenta, aqui é uma ferramenta da OpenAI, chamada Whisper, vai fazer toda a transcrição primeiro, e depois que ele fizer toda a transcrição, ele vai adicionar a legenda pra gente no vídeo. Então vamos esperar aqui um pouquinho e a gente já volta. Mas aqui, já vale o seu joinha, já vale o seu like, porque eu te mostrei uma forma de você editar o seu vídeo, beleza, tem que tirar aquele primeiro framezinho ali, mas galera, é simples, isso é uma outras coisas que eu vou ensinar a IA, é os momentos que a gente precisa remover, mas já facilitou demais. Se eu tivesse deletado o vídeo, vamos supor, e ter feito ele corrido, já tinha economizado muito tempo para mim, e agora ele vai fazer o processo de criar a legenda pra gente, e ele vai queimar a legenda, que é colocar a legenda dentro do vídeo. Então tudo isso a gente está fazendo utilizando aqui a AI e meu próprio computador. A AI utilizando a API do Gemini só para gerar algumas coisas, então o custo é bem baratinho e o resto está sendo processado na minha própria máquina. Espera mais um pouquinho e a gente já volta. Galera, finalizado, colocamos aqui as legendas. Olha, ele respondeu aqui para mim, ó. As legendas foram colocadas nesse arquivo. Cut legendado. Então vamos abrir aqui, Review in Finder, vamos clicar aqui, deixa eu puxar aqui pra gente. Olha isso, padrão CapCut aqui, ó. Corrido, eu normalmente gravo conteúdo coisas tipo... Aí galera, foi mal. Puxar aqui. Não é uma tarefa tão fácil você editar vídeo, você despende um tempo daquilo, você precisa estar pensando, né, em como fazer aquela ferramenta. E recentemente eu pensei em uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha ideia é a gente utilizar uma AI para nos ajudar a fazer a edição. Só que a gente vai usar boa parte do nosso computador para fazer o processamento
Galera, de novo, esse vídeo merece um joinha, né? A gente colocou a legenda, a gente fez a edição ali, colocamos a legenda. E aí, aqui, beleza, tá no formato YouTube, porque é o vídeo que a gente tá gravando. Mas se você tivesse gravado em pé, no formato... Cadê um telefone aqui? No formato do telefone, ele teria colocado a legenda do mesmo jeito. Aí tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, que eu já vou trazer aqui pra vocês. Por exemplo, uma delas é, às vezes, a gente... Deixa eu pegar aqui, ó. A gente colocar a legenda um pouquinho mais pra cima, né? Porque se você for compartilhar a legenda nesse padrão, pode ser que vai aparecer o texto ali do Instagram. Às vezes tem que subir pelo menos uns 40% da tela. Então são coisinhas que a gente precisa ajustar. Mas a gente está falando de uma versão alfa que já estou disponibilizando até para vocês baixarem e me ajudarem a testar e trazer ideias. Então, por exemplo, se você não sabe desenvolver, deixa nos comentários ideias que seria legal a gente colocar nessa ferramenta. Lembrando que para vocês utilizarem a ferramenta, você vai precisar aqui configurar a variável de ambiente, igual está documentado aqui. Você vai criar um arquivo .env chamado Gemini API Key e colocar a sua API Key aqui. Como você pega uma API Key do Gemini? Tem uma ferramenta que chama aistudio.google.com. Você cria a sua conta aqui do Google, aí você vem aqui, ó, Get API Key, criar chave. Se você não tiver nenhum projeto, você pode vir aqui, criar um novo projeto, dar o nome para ele. Se você vai criar sua conta a primeira vez no Google, você consegue ter $300 de crédito. Com $300 de crédito, galera, dá para rodar um monte de coisa aqui do Gemini de forma gratuita. E aí você não vai precisar de pagar. Mas uma evolução, se vocês quiserem, tipo assim, Gabu, tem como eu fazer isso sem pagar nada? Sim, a gente pode utilizar uma ferramenta que eu já trouxe aqui no canal, que é essa aqui, ó, Ollama. A gente pode colocar o modelo para rodar apontando para o Ollama. Aí você vai usar o seu computador para processar o modelo de AI e o seu computador para fazer a edição de vídeo. Então você roda tudo localmente sem nenhum custo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, a gente cria um vídeo fazendo toda a configuração desse projeto, só que rodando com o Ollama 3. Galera, pra falar a verdade, esse vídeo realmente merece o seu joinha, porque a gente está trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo que pode te ajudar nas suas edições de conteúdo, para você que é produtor de conteúdo ou produtora, ou para você, por exemplo, que quer abrir um canal dark. Você pode, por exemplo, só narrar, colocar colocar as imagens e tudo mais e deixa depois a IA, por exemplo, só para legendar, porque às vezes para legendar você tem que pagar o CapCut, alguma ferramenta desse sentido. Você pode utilizar esse processo aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. A gente está tentando trazer coisas que eu uso no meu dia a dia de facilitar a minha vida para compartilhar para vocês. Então é isso. A única coisa que eu peço para vocês é deixar o seu like e deixar o seu feedback aqui do vídeo, caso você tenha alguma coisa de ponto de melhoria, ou se você quer trazer alguma coisa específica relacionada a esse processo de edição de vídeo. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo.